Olá, irmãos. Boa noite, graça e paz. Que noite festiva, um dia agradável para todos nós, de homenagear pessoas tão importantes na nossa vida, que são as nossas mães. Mas como eu disse, que a gente não se restringe apenas a esse momento, a esse dia. Nós temos 365 dias para dizer o quanto elas são importantes. Penso também que mais do que bens materiais, eu acho que o filho viver uma vida que não traga desgosto à sua mãe, penso eu que seja um excelente presente para dar a ela. Então que a gente se esforce para honrar as nossas mães, porque esse é um mandamento da parte de Deus. Feitas essas considerações, vamos meditar na palavra de Deus. Nós estamos na exposição do Evangelho de Mateus e hoje capítulo 21, a partir do versículo 23. Então Mateus capítulo 21, do verso 23 a 32. Pode ser na NA mesmo, tá bom? Mateus capítulo 21, do verso 23 ao 32, nessa noite. Obrigado, irmão. Diz assim a palavra de Deus. Jesus entrou no templo e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. O que vocês acham? O homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Ok. Se faz necessário todo domingo eu fazer um resumo e situar você no contexto em que nós estamos aqui lendo a passagem bíblica. Isso porque toda passagem bíblica ela está situada em um contexto maior e que para a nossa compreensão é necessário nós compreendermos a dinâmica que o texto está inserido. Eu sei que talvez você estava aqui domingo, mas às vezes passa a semana e a gente vai lendo outras coisas, nossa mente vai se enchendo de outras informações e às vezes a gente esquece um pouco do contexto do sermão do domingo passado e por isso eu quero aqui lembrá-los em que situação Jesus se encontra, para que o texto lido possa fazer sentido. Jesus está na sua última semana de vida. Nós bem sabemos que Jesus esteve aqui 33 anos, mas foi mais intenso o momento em que ele iniciou o seu ministério. E o seu ministério teve apenas 3 anos de duração. E aqui no presente momento, Jesus já está no final do seu ministério. Jesus caminha para os momentos finais da sua peregrinação enquanto aqui na terra. Nós chamamos da Semana da Paixão. A última semana
no momento da crucificação de Jesus Cristo. Jesus entrou em Jerusalém. Jesus entrou em Jerusalém no domingo. E segundo a cronologia do Evangelho de Marcos, Jesus está aqui beirando a quarta-feira. Então Jesus está caminhando para o momento da sua morte, na sexta-feira, e a sua ressurreição no domingo. Então Jesus está vivendo os últimos capítulos, os últimos momentos da sua vida. E nós bem sabemos que Deus escolheu Jerusalém como palco do encerramento do ministério de Jesus. Jerusalém é uma cidade especial, foi conquistada pelo rei Davi, e lá Deus colocou o templo, o lugar de adoração, o lugar onde Deus falava com o seu povo, um lugar muito especial, um lugar central na vida do povo judeu. Mas infelizmente, com o passar do tempo, Jerusalém foi se perdendo. Não somente Jerusalém foi se perdendo, mas bem como o templo que estava em Jerusalém. De maneira que quando Jesus vai entrando em Jerusalém para viver os seus últimos momentos, ao avistar Jerusalém, Lucas vai dizer que Jesus chora, quando deveria se alegrar, como disse o salmista, quando sabia que ia para a casa do Senhor em Jerusalém. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Mas quando Jesus está chegando na casa de Deus em Jerusalém, não há alegria, há choro. Jesus chora ao olhar para Jerusalém, para o que ela se tornara. Jesus chora ao saber o que está acontecendo no templo. E o texto então diz que quando Jesus entra em Jerusalém, e quando Jesus tem o primeiro contato no templo, Jesus se revolta, e não era a primeira vez que Jesus se revoltara em seu íntimo pelo que aconteceu com a casa de Deus. A casa que deveria ser a casa de oração havia se transformado em um comércio. A casa que deveria ser a casa de oração havia se tornado um covil de salteadores. João vai dizer que a primeira vez que Jesus entrou em Jerusalém e chegou no templo, João vai dizer que Jesus faz um chicote de cordas e mete sola nos cambistas, em todos aqueles que estavam fazendo da casa de Deus comércio. O tempo se passara, e quando Jesus retorna a Jerusalém, a coisa não havia mudado. Continuavam a fazer da casa de Deus um lugar de comércio. E Jesus, então, tomado pelo zelo do Senhor, mais uma vez, acaba com aquela pouca vergonha. E Jesus então promove uma purificação ali no templo de Jerusalém. E então é esse o contexto em que nós estamos inseridos. Jesus chega mais uma vez, ele realiza uma purificação no templo, e então, depois de ter purificado o templo, Jesus então realiza milagres no templo. O texto vai dizer, como nós vimos no último sermão passado, Jesus foi curando pessoas que ali se encontravam, pessoas que estavam enfermas de todo tipo de situação, coxo, cego. Jesus curou elas no templo, lembrando as pessoas que aquele lugar era um lugar de restauração, um lugar de purificação. Jesus então realiza isso. Mas ao mesmo tempo em que Jesus realiza as purificações no templo, ele também denuncia. Jesus denuncia os líderes religiosos que tornaram a casa de Deus um lugar inapropriado, que colocaram dentro do templo elementos inapropriados ao culto a Deus. E Jesus então, ele sentencia aquele povo que lá estava. Jesus então diz que eles são um covil de salteadores, que aquele lugar havia se tornado, na verdade, um lugar de bandido. Covil de salteadores é um lugar onde bandidos se escondem. E Jesus então vai dizer que os líderes religiosos, na verdade, estavam se escondendo no templo. Aquelas pessoas, na verdade, usavam a religião para encobrir o seu pecado, para encobrir a sua maldade. Era só uma capa, só aparência e nada mais. Jesus então denuncia: vocês que aí estão, vocês tornaram a casa de Deus um covil de salteadores, vocês estão se escondendo aí. Vocês podem se esconder das pessoas, mas não podem se esconder dos olhos de Deus, porque Deus conhece
o coração de cada uma das pessoas. Aos olhos das pessoas, aquelas pessoas eram as pessoas mais religiosas que poderiam existir. Eram pessoas que aparentemente eram impecáveis em sua religiosidade. Mas Jesus vai dizer que essas pessoas, na verdade, eram uma grande farsa. Jesus os sentencia, e como nós vamos ver a seguir ainda, Jesus vai continuar sentenciando eles e denunciando a hipocrisia. Porque a hipocrisia, nada mais, nada menos, é de que aquele que atua. A palavra hipocrisia significa o ato de atuar. São pessoas que atuam, atores. E Jesus então denuncia aquela falsa religiosidade, e por isso que haviam transformado a casa de Deus em um lugar de comércio. Porque aquelas pessoas, elas não tinham verdadeiramente comunhão com Deus. Era tudo uma farsa. Eles estavam se escondendo na religião, escondendo seus pecados na religião. E Jesus então sentencia aquelas pessoas. Então o clima estava acirrado. Jesus chega em Jerusalém, Jesus entra no covil. Jesus entra no covil dos salteadores. E Jesus denuncia os líderes religiosos que lá estavam. E por isso que o versículo 23, ele começa falando exatamente isso. Jesus entrou no templo e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Ou seja, era a nata religiosa, eram os líderes religiosos, os intocáveis. E ao observar tudo que Jesus fizera, o que foi que Jesus fizera? Entraram no templo, botaram os cambistas para correr, purificou o templo, realizou milagres, curou pessoas e também ensinava. Jesus entrou no templo e estava ensinando. E diante de tudo aquilo, aqueles líderes religiosos olharam: com que autoridade é que tu está fazendo essas coisas? Quem tu pensa que é para entrar aqui, botar as coisas no lugar, mudar as coisas de lugar, ensinar o que tu está ensinando, fazendo o que tu está fazendo? Quem tu pensa que é para entrar aqui no nosso lugar, no lugar onde nós lideramos? Quem você pensa que é? É esse o tom da pergunta deles. Quando Jesus entra no templo, mais uma vez, e quando já estava ensinando, os sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? A preocupação deles em perguntar quem lhe dera autoridade, pode ter certeza que nasce menos do desejo de identificá-lo que do desejo de reprimi-lo e talvez de pegá-lo em uma armadilha. É interessante também observar a ignorância deles. É espantosa, inclusive, porque Jesus já havia ministrado durante 3 anos. E eles continuavam se recusando a encarar os fatos. Esse povo era um povo que já acompanhara Jesus e já vira Jesus realizar muitas coisas. E diante dos últimos fatos, de Jesus chegar no templo, e como ele já havia dito, que ele é maior inclusive do que o templo, a ignorância deles ainda continua acentuada. Eles ainda continuavam se recusando a encarar os fatos. E perguntam mais uma vez: com que autoridade é que tu fazes essas coisas? Essa não é a primeira vez que eles fazem esse tipo de interrogamento a Jesus. Outrora, no capítulo 12, no versículo 24, quando Jesus realizara outros milagres na presença deles, vocês lembram que eles acusaram Jesus de realizar os seus milagres pelo poder de Beelzebu, o maioral e o príncipe dos demônios? Vocês lembram? Então, essa não é a primeira vez que eles questionam a autoridade de Jesus. Outrora, eles associaram Jesus, a autoridade de Jesus, ao diabo, ao Beelzebu,
o maioral dos príncipes dos demônios. Então agora, mais uma vez, eles estão diante de Jesus, interrogando a Jesus. Com que autoridade é que ele faz estas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Os inimigos da verdade estão sempre preparados para questionar a autoridade de todos quantos se conduzem melhor que eles próprios. Os principais dos sacerdotes não tinham uma única palavra para dizer contra os ensinamentos de Jesus. Eles não podiam sequer fazer uma acusação contra a vida e a conduta de Jesus. Por isso, o único meio que eles tiveram para tentar pegar Jesus, ou tentar armar uma armadilha para Jesus, foi questionar, foi indagar: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu esta autoridade? O tom da pergunta, mais uma vez, é essa: você acha que é o Messias? O tom da pergunta, no fundo, soa isso: tu achas que é o Messias? Porque somente o Messias teria autoridade de entrar no templo e de fazer o que Jesus fez. Mas como eles são cegos, eles não conseguem perceber isso, porque ao entrar no templo e realizar o que realizou, Jesus já estava dizendo que ele era o Messias. E inclusive na cena anterior, quando Jesus entra no templo, cura as pessoas, lembra o que foi que as crianças disseram? Lembra o que foi que as crianças disseram? Hosana ao filho de Davi, um título messiânico. Não somente as crianças, mas quando Jesus entra em Jerusalém, ele foi ovacionado por toda uma multidão que lhe cercava, dizendo a mesma coisa: Hosana, bendito ao filho de Davi. O fato é, Jesus poderia realizar qualquer coisa diante deles, mas a incredulidade lhes impossibilitava completamente de olhar para Jesus e enxergar quem Jesus era. Não havia o que fazer diante deles, a não ser que a cegueira fosse removida de seus olhos, a não ser que o seu coração fosse aberto para enxergar quem de fato Cristo é. A incredulidade continua a tomar conta do coração deles. Eles se sentiam ameaçados pela presença de Jesus. Afinal, eles eram os líderes religiosos, políticos acima de tudo, e eles viam Jesus como uma ameaça à sua autoridade. Era uma questão também de poder. Diante disso, dessa palavra introdutória, desse primeiro verso, dessa indagação que é feita, com que autoridade tu fazes essas coisas, eu quero aplicar isso a nós, porque nós enfrentamos coisas semelhantes e parecidas. Idêntica acusação, com frequência, tem sido lançada contra nós, os servos do Senhor, principalmente quando eles nos veem procurando refrear o progresso da corrupção do mundo. Quando eles nos veem anunciando a verdade. Quando eles nos veem fazendo o que Jesus estava fazendo. Jesus entrou no templo e começou a ensinar. Jesus começou a pregar a palavra de Deus. Quando as pessoas nos veem fazendo isso, quando as pessoas veem Deus realizando coisas por meio de nós e através de nós, quando o mundo nos vê anunciando a mensagem de Deus, confrontando toda a corrupção do mundo, não se espante. A pergunta deles vai ser semelhante a nós. Com que autoridade tu fazes essas coisas? Quem tu pensas que é para estar dizendo, arrependa-se dos seus pecados? Quem tu pensas que é para dizer que o homossexualismo é pecado? Quem tu pensas que é para dizer arrependam-se, porque o juízo de Deus está por vir? Quem tu pensa que é? Acusação semelhante o mundo faz a nós quando nos vê ensinando as coisas de Deus, quando nos vê pregando as verdades de Deus. Porque o fato é que eles não toleram aquilo que veem e aquilo que escutam. E quando não têm o que dizer,
então eles tentam minar a nossa autoridade. Com que autoridade tu tens para dizer todas essas coisas? O fato é, ainda que o mundo não reconheça, nós não podemos recuar, porque nós estamos sob a autoridade, sabe de quem? Nós estamos sob a autoridade de Cristo. Então, quando alguém disser, com que autoridade é que tu dizes essas coisas? Com que autoridade é que tu falas estas coisas? Autoridade de Cristo. No final desse evangelho, no capítulo 28, no verso 18, é dito, Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. É na autoridade de Cristo que nós ministramos, é na autoridade de Cristo que nós pregamos, é na autoridade de Cristo que nós ensinamos, é na autoridade de Cristo que nós realizamos o que fazemos. É na autoridade de Cristo. Não é coisa de homens, mas é coisa de Deus que nos deu autoridade. Olha o que o apóstolo Paulo disse em 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 20 e 21. Coloque para nós, por favor. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 20 e 21. Olha o que ele disse. Portanto, somos embaixadores em nome de quem? De Cristo. Como se Deus exortasse por meio de quem? De nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aqui tá bom. Aqui tá bom. Portanto, nós somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por meio de nós. Essa autoridade que nós temos. Nós somos representantes de Deus aqui, embaixadores de Cristo aqui. E por isso nós realizamos, vivemos, porque estamos debaixo da autoridade de Cristo. A pergunta, então, é fácil ser respondida para nós. Voltemos para o nosso texto. Volte lá para o texto, por favor. A pergunta deles, com que autoridade você faz estas coisas? Se nós fazemos todas essas coisas na autoridade de Cristo, a pergunta é, com que autoridade Cristo faz todas essas coisas? Quem lhe deu esta autoridade? Quem deu essa autoridade para Cristo? Quem deu essa autoridade para ele? É uma resposta simples? Veja a resposta de Jesus, a gente vai já olhar para ela. Mas olhe para a resposta de Jesus. Quando Jesus responde, ele cita quem? Ele cita quem na sua resposta? Do texto que nós lemos. Coloca o verso 24 aí. E 25. Bota 25. Ele cita um personagem importante, que foi crucial para o ministério de Jesus. Quem ele cita? João Batista. O que foi que João Batista fez? Batizou Jesus. E lembra o que aconteceu no batismo de Jesus? Você lembra o que aconteceu? Ali era o início do ministério de Jesus. Ali ele recebeu uma autoridade especial. O céu se abriu. O Pai falou acerca do Filho. E o Espírito visitou o Filho para capacitá-lo para o ministério que ele estava para realizar. Então a pergunta, voltando para o verso 23. Quem deu autoridade para o Filho? Foi o Pai. Foi o Pai. E essa era uma resposta simples de dar. E quando Jesus então vai dar essa resposta, não é que ele quer ser evasivo na resposta, mas é porque ele quer despertar outra coisa na resposta que ele vai dar. Vejamos então a resposta que Jesus vai dar a eles. Porque ele poderia dizer, foi meu pai, ponto final, acabou. Mas vejamos a resposta de Jesus e o que ela significa. Jesus respondeu, eu também vou fazer uma pergunta a vocês.
Eu acho que ninguém gosta disso, né? Quando a gente faz uma pergunta, né? E a pessoa, deixa eu te fazer outra pergunta, né? Responda o que eu estou dizendo primeiro, né? Jesus disse, eu vou responder. Agora, se vocês aqui primeiro responderem uma pergunta que eu vou fazer. Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade eu faço estas coisas. Pode seguir, verso 25. E a pergunta que Jesus faz a eles, em contraste à pergunta que eles fizeram, é: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Mãe, se dissermos que é do céu, ele vai nos dizer: então por que não acreditaram nele? Porque de fato eles não acreditaram em João. Inclusive, eles consentiram com a morte de João, porque entregaram João para Herodes. Mas continua. Mas se dissermos dos homens, é complicado. Porque o povo reconhece João como um profeta que foi enviado de Deus. Então eles estão em uma... Jesus colocou eles em uma situação complicada. Jesus fez essa pergunta para eles. De onde é de João, o ministério de João? Vocês me perguntaram com que autoridade eu faço essas coisas? A pergunta então que eu replico para vocês é: com que autoridade João fazia as coisas que ele fez? Todo o povo reconhecia que João era o profeta que veio de Deus. Então a resposta também era para ser simples. Com que autoridade João fez todas essas coisas? Com a autoridade que Deus deu a ele. Porque as coisas que João realizou veio do céu. Não veio dos homens, veio do céu. Então Jesus coloca eles em situação complicada. Verso 27. Então eles responderam a Jesus, eles pensaram, tinha essas duas situações. Se nós dissermos que é do céu, então ele vai dizer: e por que vocês não creram nele? Se ele era um profeta que veio do céu e realizou as coisas com autoridade que veio de Deus, por que vocês não creram nele? Porque vocês não creram em João. Vocês não creram em João. Isso aqui os líderes religiosos. E ao mesmo tempo, eles temiam o povo, porque se dissesse que não era de Deus, o povo reconhecia como João, como aquele que veio de Deus, então eles se colocariam em uma situação complicada diante do povo. Então, político, como eles são, para não sair mal na fita, para não ter problema, então eles se recusaram a responder a pergunta. Então, eles responderam a Jesus: não sabemos. O fato é que eles sabiam, mas se recusavam a dizer, porque era óbvio. Porque se eles dissessem que João tinha vindo de Deus, da parte de Deus, e quem preparou o caminho para Jesus vir? João. Então, com que autoridade Jesus estava fazendo essas coisas? Com a mesma autoridade que João recebeu para preparar o caminho para ele. Com a mesma autoridade que João recebeu para preparar o caminho para ele. O fato, eles sabiam, mas eles não queriam aceitar esta verdade. Porque essa verdade revelava a incredulidade em seus corações. Porque João veio com uma mensagem. Qual foi a mensagem de João? Qual foi a mensagem de João? Arrependei-vos. Arrependei-vos. E eles não creram em João porque não queriam se arrepender. Por isso que não creram em João. Porque não queriam se arrepender. Então, o contexto é exatamente esse. Eles então negam, embora soubessem, mas eles não se dispuseram a responder, exatamente porque estavam em uma situação complicada. E como políticos que eram, decidiram não responder. E ele, por sua vez, lhes disse: então, eu também não lhes digo com que autoridade eu faço estas coisas. Irmãos, uma coisa aqui salta aos nossos olhos diante da situação. Jesus está aqui preparando o caminho para o que ele vai dizer posteriormente a esses líderes que vêm até ele. Jesus, mais uma vez, está revelando a incredulidade no coração desses homens.
Porque eles se negaram a crer em João. E agora estão prestes a fazer a mesma coisa com Cristo Jesus. Porque João viera e eles não acreditaram em João. Jesus fez uma pergunta simples: com que autoridade João realizava essas coisas? Eles não podiam conceber este fato. Porque João pregou uma mensagem e eles não creram nessa mensagem. E Jesus aqui então está revelando mais uma vez o coração daqueles homens, dos líderes religiosos, porque eles haviam rejeitado um grande profeta de Deus. Lembra o que nós vimos? Nós só citamos aqui em sermões passados. Jesus vai dar essa sentença para Jerusalém. No capítulo 23, vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas de Deus. João Batista era um grande profeta da parte de Deus. Jesus vai dizer que entre os nascidos de mulher, João Batista era o maior. João Batista era o maior. Recebera um grande privilégio: preparar o caminho para Cristo Jesus. E de que maneira João Batista preparou esse caminho? Convocando as pessoas, chamando os pecadores ao arrependimento. E Jesus então vem agora denunciando eles. Porque lembrando, esses líderes religiosos, eles estavam usando a religião para se esconder, para esconder o seu pecado, Porque Jesus disse: olha, vocês transformaram a casa do meu pai em covil de salteadores, vocês estão se escondendo, vocês estão escondendo o pecado de vocês. E quando João veio, ele queria exatamente isso. João pregou uma mensagem para fazer com que vocês deixassem de se esconder e colocassem para fora o pecado de vocês e se arrependessem. Porque João pregou: arrependei-vos. Mas vocês não creram em João. Vocês preferiram se esconder. Vocês preferiram viver uma vida mentirosa. Vocês preferiram viver uma vida ocultando, encobrindo os pecados de vocês e vivendo uma religiosidade falsa. E Jesus então agora vai dar uma sentença para eles. E Jesus então vai dizer uma parábola para eles. Vejamos a parábola. Versículo 28. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Entenda aqui a situação. Tá? Jesus chegou no templo, os líderes religiosos foram lá, indagaram a autoridade com que Jesus estava realizando aquelas coisas, fizeram a pergunta, e Jesus então confronta eles com João, como aquele que veio para preparar o caminho de Cristo Jesus. E a mensagem de João era: arrependei-vos. E olha aonde Jesus vai querer levar eles. O que vocês acham? O homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro, o pai disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Por que o primeiro? Porque ele disse que não ia, mas depois o texto diz que arrependido ele foi. Olha o que vai depois dizer. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Algo interessante. Jesus sempre usou as parábolas, como nós já vimos, para ocultar verdades de determinados grupos de pessoas. Lembram disso? Inclusive ele mesmo disse isso várias vezes. Para que vocês creiam nisso, para que seja dado a conhecer a vocês, ao mesmo tempo o juízo de Deus para ocultar isso. Essa é a primeira vez que Jesus explica de forma direta a parábola que ele está citando, mencionando.
sem dó e sem piedade, Jesus lança a parábola e de imediato ele explica a parábola, o que ela significa e o que ele quer dizer. Então ele disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Segundo a parábola que Jesus citou, quem eram as prostitutas e os publicanos aqui dos filhos? Era o primeiro ou o segundo? O primeiro. O primeiro fez o quê? Disse que não ia, mas depois, arrependido, foi. Jesus usou a parábola para dizer quem são eles. Jesus usou a parábola para dizer quem eles são. Vocês são como esse filho, que disse que ia, mas no fim não foi. E a razão pela qual Jesus proferiu essa parábola foi para ensinar exatamente a condição do coração deles. Jesus, ao usar o exemplo, ele disse: olha, prostitutas e publicanos estão entrando no reino de Deus primeiro do que vocês. Porque vocês receberam esse privilégio primeiro. Foi dado a vocês a conhecer os mistérios de Deus. Vocês conhecem Jerusalém melhor do que qualquer outra pessoa. O templo foi colocado em Jerusalém. Vocês têm os sacerdotes, vocês têm os sacrifícios, vocês têm a palavra de Deus, vocês tiveram os profetas, vocês tiveram acesso a tudo. Então, na verdade, vocês foram grandemente privilegiados. Mas, infelizmente, vocês não se apropriaram disso corretamente. Porque no fundo, vocês não creram. Porque no fundo, vocês não creram. Em contrapartida, esse outro grupo viviam distantes de Deus, alheio às verdades de Deus. É esse grupo que primeiro foi dito não, mas que depois arrependido fizeram a vontade de Deus. Então, Jesus está comparando a eles: olha, para Deus tem muito mais apreço aqueles que se arrependem, independentemente do estilo de vida que eles tinham. Para Deus tem muito mais apreço a esse tipo de pessoa do que religiosos que vivem a encobrir os seus pecados e que não os confessam diante de Deus. A lição final, a moral que Jesus quer trazer para eles é isso. Jesus quer dizer: vocês estão me confrontando com que autoridade, mas a verdade é que autoridade vocês têm. Porque na verdade vocês não creram, vocês são incrédulos. Vocês, na verdade, estão se escondendo dos pecados de vocês. Vocês estão encobrindo os pecados de vocês. Vocês decidiram a viver uma vida mentirosa. Para Deus, na verdade, Deus tem muito mais apreço aos publicanos e às prostitutas. E olha o grupo que Jesus citou. Grupos que aos olhos dos judeus eram abomináveis. Mas Jesus diz: olha, aos olhos de Deus, esses entrarão no reino de Deus primeiro do que vocês, porque eles se arrependeram. Houve arrependimento, houve confissão de pecados. Eles creram na mensagem de João. Quando João disse: arrependei-vos dos seus pecados, esses homens, as prostitutas, os publicanos, esses se arrependeram. E por isso que há lugar para eles no reino de Deus. A grande verdade, irmãos, é que o reino de Deus, inclusive os irmãos até colocaram
nas redes sociais essa frase que eu citei aqui domingo passado na nossa escola bíblica. O céu é um lugar para onde vão pecadores arrependidos. Independentemente de qual tenha sido a sua vida aqui, mas se houve arrependimento genuíno e verdadeiro, então houve perdão de pecados. Porque a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. O céu não é um lugar para religiosos não confessos. O céu é um lugar para pecadores arrependidos. É muito engano da nossa parte acharmos que o céu é um lugar de pessoas que vivem uma vida religiosamente aqui falsa, porque Deus, no fim, conhece cada um de nós. Deus não está preocupado com a nossa religiosidade. Deus está preocupado com a confissão do nosso coração diante dele. E esse era o problema dos líderes religiosos. E esse é o problema dos nossos dias também. De muitas vezes nós nos escondermos atrás de uma religiosidade vazia. Simplesmente muitas vezes aparente, bonita aos olhos, mas que não há verdade. Esses líderes religiosos, eles viviam a esconder os seus pecados. Eles eram aqueles que encobriam seus pecados por conta da sua religiosidade. E o reino de Deus é um lugar para pecadores arrependidos. O mundo não conhece isso. Aqueles líderes religiosos também não conheciam essa verdade. Por isso que eles ficavam revoltados quando viam Jesus realizando feitos e milagres na vida de pecadores. Porque, na verdade, Jesus veio para isso, para salvar os pecadores que se arrependem diante dele. Os líderes religiosos eram aquela árvore frondosa, bonita, aquela árvore com a sua folhagem maravilhosa, mas como Jesus já havia sentenciado eles, não havia frutos. E o fruto esperado por Deus é aquele fruto pregado por João Batista. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não havia neles. Não havia neles frutos dignos de arrependimento. Apenas uma religiosidade vazia. Uma religiosidade vazia. Deus não procura performance. Deus não procura aparências. Deus procura pecadores que se arrependem diante dele. Independentemente do estilo de vida que nós possamos ter levado. As pessoas não conseguem entender como que um ladrão que viveu a vida inteira em uma vida em iniquidade, ao morrer, Jesus olha para aquele homem e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Porque ali houve confissão, ali houve arrependimento genuíno, verdadeiro no seu coração, de olhar para Jesus e reconhecer Jesus como aquele que pode perdoar os nossos pecados. Então aquele homem na cruz não teve medo de dizer: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Isso é de assustar para muitas pessoas. Elas não conseguem compreender isso. E o mundo ainda continua sem compreender isso. Viveu a vida inteira em pecado, viveu a vida inteira em iniquidade, viveu a vida inteira fazendo coisa errada e agora quer ser crente. É exatamente isso. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Porque Cristo veio nos salvar dos nossos pecados. Cristo veio livrar o pecador dos seus pecados. Mas para isso precisa haver confissão. Para isso precisa haver reconhecimento dos nossos pecados. É uma ilusão alguém achar que precisa consertar a sua vida para buscar a Deus. Na verdade, é Deus quem faz esse processo na vida. Por isso que Jesus disse:
que os publicanos e as prostitutas creram na mensagem de João, acreditaram na mensagem de João. E a mensagem de João era essa: arrependei-vos. E as prostitutas e os publicanos se arrependeram. E por isso que o reino de Deus é para eles. Porque eles se arrependeram diante de Deus. Eles confessaram os seus pecados. O reino de Deus é para pecadores que confessam os seus pecados diante de Deus. E ao mesmo tempo Jesus nos adverte da falsa religiosidade, que muitas vezes nos engana, que faz com que a gente encubra os nossos pecados. Lembra o que Salomão disse, em Provérbios 28:13? Que aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, esse alcança misericórdia de Deus. Aqueles líderes religiosos eram exatamente esses, aqueles que encobriam, que viviam escondendo no covil dos salteadores, se escondendo atrás da sua falsa religiosidade, enquanto viviam uma vida em pecado. E essa é a realidade, meus irmãos, de muita gente, que vive se escondendo dentro das igrejas, mas vive como se não conhecesse a Deus. Essa é a realidade de muitos, inclusive líderes religiosos, como esses líderes religiosos, que usavam a igreja, a casa de Deus, como um covil de salteadores, um lugar para se esconder. Essa é a realidade de muitos líderes em muitas igrejas, que dentro das igrejas transmite uma aparência de religião e religiosidade, mas são pecadores não confessos diante de Deus. Vivem a encobrir as suas transgressões. Esse é o tipo de pecador que vai chegar diante de Deus e vai dizer: Senhor, no teu nome nós fizemos tantas coisas. No teu nome nós expelimos demônios, nós realizamos milagres, nós fizemos tantas coisas. O Senhor vai dizer: eu nem te conheço. Porque tudo isso era só uma falsa religiosidade. Tudo isso era só aparência. Enquanto vivia uma vida como pecador não confesso. Deus, Ele está mais preocupado com a verdade do nosso coração do que com a atuação das nossas obras. Essa era a sentença de Jesus para aqueles que encheram o peito diante de Jesus e disseram: com que autoridade tu fazes essas coisas? E Jesus então confronta eles. Vocês são aqueles que não creram na mensagem de João. Se vocês não creram na mensagem de João, essa é a razão pela qual vocês não creram em mim. Porque João veio preparar o caminho para mim. Se vocês não creram nele, então vocês também não são capazes de crer em mim. João veio preparar o caminho, arrependam-se. Porque é preciso. E por isso que quando João Batista olhou para Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só há uma maneira do pecador ser aceito diante de Deus. É se Cristo remover os seus pecados. E só há uma razão disso acontecer. Só há uma forma disso acontecer. É se nós confessarmos os nossos pecados a Ele. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Que tal nós fazermos isso agora? Que tal nós pararmos de encobrir? Que tal nós sermos sinceros diante de Deus? É melhor agora do que depois e ouvir o Senhor dizer: eu nem te conheço. Tu ia para os cultos, tu ouvia música de crente, tu lia a Bíblia, tu orava, tu cantava música de crente, mas eu nem te conheço. Esse é o momento de nós pararmos de fingir o que não somos, porque Deus conhece a verdade do nosso coração.